Fala, povo, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir à música Seu Imperador, do Imperador Roselle Gustav, de Lord of the Mysteries, do canal do Arrodes, beleza? O homem lançou mais um som aí e vamos dar uma reagida. A princípio, eu sei praticamente tudo do Roselle Gustav, até a parte do primeiro livro, né? Pelo menos tudo que aparece no primeiro livro. E agora, no momento, ele tá à espera do Clem ir lá e salvar ele, né? Eu não sei se o Clem vai aparecer, vai ajudar ele a se libertar daquela corrupção e ele vai vir pra guerra, pra ajudar eles na guerra. E que seria do apocalipse, né? Da invasão das deidades exteriores e tal. Ou se ele não vai fazer nada ali, o Clem só vai ajudar ele no final do segundo livro, depois de já ter resolvido todos os outros problemas. Eu acho que ele seria uma pessoa importante para poder lutar na guerra. E, a princípio, a gente falando do início, eu já fiz react de outras músicas dele, né? Então eu posso dizer assim que eu gosto bastante dele. Eu acho um personagem bem divertido, um personagem que se perdeu muito naquela coisa da curiosidade, né? Que é um problema que em Lord of the Mysteries não dá pra você ser curioso, não dá pra você fazer as coisas sem ter o devido cuidado, porque o maior problema da série, né, é a corrupção, é você saber coisas que você não devia saber em tal sequência. Só para você ter uma ideia, o conhecimento, você, tipo, explica, se o Klein explica alguma coisa muito importante, muito de alto nível para um cara de sequência baixa, ele enlouquece. É basicamente isso, ele morre, tá ligado? Então, não tem muito o que fazer. É uma situação perigosa, né? E o Roselle, ele sempre foi tomado por essa coisa de ser o cara. Ele achava que ele era o protagonista da era, né? Que ia mudar tudo, que todas as coisas davam certo pra ele. Ele acabou sendo muito impactado pelo que o Porta falava, né? Ele acabou sendo manipulado e acabou do jeito que a gente sabe. Enfim, vamos dar play aqui, vamos ver como é que ficou esse som. Bem, Olhos abertos em um novo mundo, memórias carrego, lembro de tudo, um novo começo, uma nova vida. Como em muitas lendas lidas, a história se inicia. tipo A o Clank. jornada do protagonista. Entre a fumaça, a pena e o canhão, me vejo em um mundo tão atrasado. Dou início com minhas próprias mãos, trazer o futuro a esse mundo do passado. Verdade, a gente não fala muito sobre isso, né? Mas o Imperador Roselle, ele mudou tudo, né? Quando o Clan chega aqui, ele acha muita familiaridade com o mundo e com as coisas ao seu redor. E aí, conforme vai passando, tanto o anime quanto a novel, tudo foi ele que fez. Os melhores, os ditados que já existiam, foi ele que fez. Foi ele que trouxe para o mundo. Os jogos de tabuleiro, alguns jogos de carta, várias convenções sociais, várias coisas. Esse mundo aí era outro antes dele chegar, sabe? Era muito atrasado. A questão do vapor, né? Da maquinaria do vapor, essas indústrias, tem muita coisa que tem em mão dele. Óbvio que quando uma pessoa age, né? Sai na frente e inventa alguma coisa, você abre um espaço para que as outras pessoas do mesmo mundo consigam meio que se inspirar nele para criar suas próprias invenções, né? Então, não só diretamente, indiretamente ele consegue impactar demais o mundo, né? E trazer muito dessa basicamente ele adianta a evolução do mundo, né? Ele é um personagem que consegue fazer isso muito bem. Então a gente fica muito pego naquela parte dele que ou que ele é muito burro, ou que ele é muito forte, tá lá tramando coisas beyonders muito grandes, ou até da curiosidade dele conforme as coisas vão indo, né? E a gente esquece dessa parte, né? A gente acha que ele é só um cara que gostava de baile, mulher e tal, e não, ele também teve esse momento de evolução, de construção de mundo, né? E nisso ele deu de 10-0 no Clay. O Clay meio que quer inventar sua bike, né? Pra fazer dinheiro. Enfim, vamos continuando. Tão atrasado, dou início com minhas próprias mãos, trazer o futuro a esse mundo do passado. Mas é muita ingenuidade achar que sabia de tudo, quando descubro a realidade sobre o misticismo oculto. Torno-me integrante da ordem eremita do crepúsculo, ordem que há milênios guia o mundo rumo
Ó, só com o Adam ali atrás, né? O Zaratu falando umas bobagemzinhas, tal, vem aprender e tal. E o Adam atrás de todo mundo ali, lá ele, né? Mas atrás, por trás de toda a história. Músculo ardente há milênios guia o mundo rumo ao futuro. Então a revelação, ingerindo através da poção do conhecimento divino, a ascensão pelo caminho do Paragon. Apresenta Do advogado, né? a revolução. Ah, não, ele muda pro caminho do advogado depois, né? E no início ele não é do advogado, ele é o do. Porra, lá do Deus do Vapor lá, como é que é o nome? Ah, fugiu o nome agora, mas ele vai falar ali. O nascimento de seu imperador. Dessa era eu não sou o Filho do Vapor. Entre o vapor e a maquinaria, entre a pena e o som da guerra, a revolução ao mundo traria. Rosélio, protagonista, protagonista, protagonista. Em meus dias de aventura mais infelizes, ao lado de meus cavaleiros do apocalipse, navegando juntos pelos 5 mares, a uma ilha primitiva dirigimos nossos olhares. Um pressentimento estranho sinto mais, algo corrompitivo traz. Sinto que estão mais anormais. Também em meio ao oceano encontramos o literal abismo. Ousei olhar a profundeza obscura e ela fez o mesmo comigo. Anos mais tarde, vivendo em pura promiscuidade, mulheres, banquetes, festejo em bailes. Sinto que me tornei alguém liberal, pois afinal até o gosto de uma demônia não é nada. Olha a frase do homem. Essa é a frase que marca o homem. Cara, eu não sabia disso. Eu achei que ele era promíscuo, ele gostava dessas coisas por gostar, por ser da personalidade dele. Na verdade, ele já estava corrompido e, por exemplo, por ser a mãe da depravação lá e tal, elas têm tudo a ver com fertilidade, com essa parte até não digo só de reprodução, né? Mas sim de você fazer o ato com a pessoa, tipo, você ser uma pessoa mais promíscua, com mais luxúria. Isso vem dela, né? E é por causa dela que ele se torna assim. Cara, eu não sabia que era por causa da corrupção. Eu achei que ele era simplesmente um moleque e tal, e aí ele foi crescendo, e aí conforme ele vai se tornando Beyond, ele começa a ver como é que são os, os banquetes, né? Que tem toda aquela safadeza por trás. Porque, inclusive, tem uma parada escrita numa carta que o Clan lê, que ele tá meio que contando o início e tal, e ele vai chamar uma mulher que ele acha muito bonita pra dançar e tal, né? Num desses bailes. E aí ele é recusado. Ou tipo, ela dança, mas não dá muita moral pra ele, eu não lembro muito bem. E ele gostava dela. Aí ele tá andando no meio da casa lá, que ele foi fazer alguma coisa mais tarde, né? E aí ele escuta um som meio que de gemido, alguma coisa assim, e vai dar uma espiada no que é, né? E a mulher tá dando no jardim pra outro cara, pra outro nobre, tá ligado? O outro nobre tá lá, ó, na mulher, né? É, não dá pra falar muito por causa do YouTube, mas aí ele aproveita isso, né, pra entender que o mundo é assim. Ah, safada, tá ligado? Você me deu fora, mas você queria outro cara. Então, tipo, ela gosta dos malandros, então na próxima você vai ver. E aí ele começa a meio que mudar um pouco a personalidade dele. Ele começa a fazer isso com mulher casada, ele faz isso com um monte de gente lá, até chegar nas demônias, né? Mas eu não sabia que era da corrupção, entendeu? Ou pelo menos é o que ficou entendido daqui, né? Mas eu achei que era uma situação já de antes. E eu achei, e na minha visão, que eu lembro, eu não sabia tanta coisa dele, o que a gente sabe é escrito, e se você não para pra, tipo, analisar, tipo, ver um vídeo desses, ou ir atrás de respostas, você sabe poucas coisas, porque muitas das informações dele é do próprio diário dele, que é lido em momentos diferentes da novel, né? Conforme vai passando o tempo, o Clean vai conseguindo mais e mais diários em cada reunião, e às vezes uma coisa fala sobre ele, outras vezes fala só sobre alguma coisa do mundo, né? Que o autor ele acaba usando o diário dele para revelar umas informações que ele quer que o leitor saiba, que ele quer que o clã saiba. Ele usa muito bem esse recurso, né? Basicamente, quando ele precisa aprofundar a história, muitas das vezes ele usa o próprio diário para poder dar uma informação, né? Foi um mecanismo, um jeito que ele fez, que o autor fez, que funciona muito bem para a obra.
E então a gente não tem uma construção linear da história dele, né? E na minha cabeça, ele era um moleque primeiro, aí ele descobre essas coisas, ele vai crescendo ali, né? Quando ele é transmigrado, né? E aí ele vai descobrindo as situações, as coisas, como funciona o mundo. E aí ele tinha se aproveitado em toda essa luxúria. Na minha visão era isso. E aí depois ele se torna um Beyonder, e aí continua nessa vida, e até que ele vira um cara sério e começa a subir as sequências. Essa era a cabeça, o que eu tinha na cabeça dele, entendeu? Que ele ia mudando depois que a filha dele nascesse e tal, mas que era uma parada dele, tipo, um erro de. Tipo, chegou ali e descobriu o poder, porque ele se torna um nobre, né, por causa dos conhecimentos e tal. Então ele usaria esse poder pra, tipo, aproveitar muito da vida nobre que traz várias vantagens, né, incluindo com a mulherada. É, essa era a minha visão dele. Enfim, mas a música tende a dizer outra coisa. Vamos voltar um pouquinho e continuar antes que eu enrole demais aqui. Pois afinal até o gosto de uma demônia não é nada mal. Por diversos motivos nunca me senti parte desse mundo. Não me arrependo nem um pouco em dizer que já fiz de tudo. Mas então nasce a minha alegria, um novo Verdade. motivo de vida, uma marca no mundo. Bernadette, minha filha, minha querida, saiba que eu te amo. E quando a lua ao céu subiu, Deixa eu pausar. Tem um momento lá no final que ele fala com o Clan, né? E que é a hora que o Clan encontra ele lá, junto com a Bernadette. Aí eles vão selar ele e tal. Acontece toda aquela cena. Que ele não tá morto, né? A gente descobre nesse momento que ele não tá morto. Ele se selou na ilha primitiva, aquela que apareceu aqui. Que, como ele tá corrompido, ele traria muitos problemas pro mundo. Então ele prefere ficar longe do mundo, esperando que alguma coisa aconteça, né? E nesse momento aí, o Clank conversa com ele e fala que vai tentar ajudar ele mais pra frente, né? Se ele se tornar o Senhor dos Mistérios, ele vai voltar com força suficiente pra poder tirar a corrupção do cara, do Roselle, e trazer ele de volta, né? E aí eles têm várias conversas assim, falando até um pouco sobre a China, né? Tipo, da onde é cada um e tal. E eles se entendem, eles têm o entendimento de não pertencer. E ele entende a dor do clã, principalmente, de não pertencer. E ele fala que ele tinha isso no mundo, que era como se o mundo não fosse dele, né? Como se ele tivesse ali, como se estivesse num jogo jogando, e aquilo ali fosse um personagem. Porque o eu dele, né? Era de outro mundo, não fazia parte dali. E a única vez que ele mudou sobre isso foi quando nasceu a filha dele. E aí ele amou alguma coisa naquele mundo tão forte que ele falou: Não, isso aqui é o meu mundo, sabe? Isso aqui. Agora eu tenho um motivo para viver aqui. Não é só uma coisa passageira, não é só uma coisa tipo, vou juntar poder e vou voltar para minha terra. Agora ele tinha algo que prendia ele nessa terra, né? Que é a Bernadette. Ele tem outros filhos, ele faz outras coisas, mas, tipo, basicamente a Bernadette é a talvez por ser a primeira ou por ser uma filha mulher, né? Ele tem um apreço maior. Pelo menos ela é a única que se desenrola tão bem assim na série, né? E ela aparece bastante, ela é uma Beyonder de sequência alta e tudo mais, assim, é bem forte. Ela vira aliada do clã. Bem bacana, assim, a história deles contando, né? E o Rhodes, como sempre, tá trazendo tudo isso na música. quando a lua ao céu subiu, uma voz no vazio se ouviu, preces que pude distinguir. Me ajude. Aí ele escutou Porta. O Senhor Porta fala sobre história da quarta época, mas sinceramente não me importa libertá-lo. Não irei ajudar, pois esse é um velho clichê do passado. Se existe algo que está selado, com certeza não é por acaso. Ele era Mas inteligente. seus ensinamentos eu usarei de bom grado. Todas as respostas estão na lua. Então na lua eu irei pisar. Aí é burro. Precisa beirar a divindade. Ela eu consigo alcançar. O problema dele foi não entender que o cara tá selado por algum motivo. Beleza, ele tá certo, né? Tem algo errado com esse cara. Calma, vamos ver o que que é.
Só que ele começar a acreditar em tudo que o Porta fala é foda, né? Só que o Porta também meio que usou a curiosidade dele a favor, né? Tipo, ele levar ele na Lua foi um bagulho bizarro. Porque ele consegue a informação que ele quer, né? Pra descobrir que esse mundo é a Terra, né? Não é que ele tá num mundo diferente e vai ir pra Terra, não sei o que. Aqui é a Terra tá aqui, entendeu? E ele descobre isso, e ao mesmo tempo que ele também é afetado, né? Então, como é que é? A melhor armadilha que se pode criar é uma armadilha onde te leva num lugar que você já quer ir, né? Então, é bizarro, assim. Foi muito bem construído também. Não tinha muito o que fazer. Ainda mais com a personalidade impulsiva dele, trouxe ele até essa parte. Ela eu consigo alcançar. Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Quando minha mente arde, Não pode ser verdade. Quando olhei ao mundo, eu finalmente entendi que de meu antigo mundo eu nunca sequer saí. Pela corrupção exato. do cosmos, eu sou influenciado. Podemos tirar da história um fato. Humanos não aprendem. com os erros do passado. É inevitável, o apocalipse irá ocorrer. Apenas divindades são capazes de se defender. Mas então que eu E olhe posso lá, hein? fazer para quem amo proteger? Se já Deus diz em meus teus caminhos e eu preciso alcançar o divino, eu me arrisco em um plano impossível. A monarquia eu derrubei, a república de entes formei. Se o governador eu me tornei, ser um César eu cobicei. Foi tudo um plano pra ajudar a família dele, tá vendo? Ele não é que ele era um cara da hora, mano. Tipo assim. Novas leis instauradas, código de conduta alterada. Construir mausoléus para almejar os céus. Contido na ardósia da blasfêmia, o segredo de cada sequência. Aí ele viu, né? Rituais de divindade, pilares da realidade, ocultada informação, a estrutura inteira da criação. Então em minha estabilidade, criei a minha própria imagem. 22 cartas com minhas Olha, ele se fazendo de mulher é foda, né? Também. próprias mãos. Desejo do fundo do meu coração que no futuro quem mereça as encontrarão. Brabo, né? Ó, ele deixou uma excelente herança pra todo mundo, né? Essa parte de encontrar as cartas da blasfêmia dele, onde ele copiou várias coisas da ardósia da blasfêmia. Isso, inclusive, moldou uma boa parte do que o clã se tornou, né? Se ele não tivesse feito isso, o clã não teria vencido ou chegado perto de vencer nunca. Tantas e tantas coisas o clã conseguiu graças às cartas da blasfêmia, né? O nascimento quem mereça as encontrarão. O mundo contemplou O nascimento de seu imperador, dessa era eu não sou Roseli. o imperador. Ainda tinha um bigodinho de... Aquele que a ordem governa, Bigodinho acima do caos safado. da guerra, revolução ao mundo traria. Roseli, o protagonista. Protagonista. Enfim chegamos ao fim, meu plano eu alcancei. Para um caminho não relacionado troquei. Agora somente falta mais um passo. Morrer e livre da loucura eu renasço. Mas um erro percebeu, subestimei a deidade que me corrompeu. Quanto desse plano foi meu, eu sequer estou agindo como eu. Então após morrer eu mesmo me selei, pois uma porta de entrada eu me recuso a ser. Cada mausoléu em ruínas, mais um ainda me resta. Bernadette, minha filha, encontrou a ilha Caralho, muito bom, mano. Eu nunca imaginaria que as páginas de meu diário, largadas ao acaso, guiaria outro transmigrado. Clã, esse é o seu nome. Pra
ser seu protagonista. Mas sinceramente sinto pena, vejo que não há nada que a esse mundo lhe prenda. É reconfortante conversar com alguém do passado, não é interessante. Escrevi muitas bobagens em meu diário, fico feliz em saber que tenha lhe ajudado e que a carta da demônia não tem encontrado. Ele vestido de mulher é foda. Ô, deixa eu te falar, cara, até esse momento aqui você tá passando toda a vibe que eu esperava do personagem. Tudo que eu queria que passasse foi passado nessa música, tá ligado? Até essa parte dele falando, viu? Foi só um detalhezinho assim que ele colocou na música de tipo, o Clay não se sente em casa nesse mundo e tal, mas que faz total diferença, cara. Você meio que abre, pra quem não leu, só essa frase consegue trazer uma visão de para pensar e refletir sobre a real situação do Clan, né? Porque o Clan é um cara perdido, né? Você vê que conforme mais forte ele vai ficando, mais coisas ele vai descobrindo. E aí não é bem fácil, porque antes ele achou que ele ia ficar forte, ia virar tipo um deus, ele ia voltar para a cidade dele e ia seguir a vida de boa. Não é assim, né? Conforme mais o tempo passa, mais você vai vendo que o Lord of the Mysteries é baseado em tragédias, né? E provavelmente no momento que ele entrou nesse caminho, ele já tinha selado o destino dele. O destino dele não seria tão fácil. Ele não é um personagem que vai realizar seus sonhos, né? Ele. Eu não li o final, né? Eu não consigo te dizer assim a coisa, mas o que a gente espera, o que a gente vê de dentro do mundo de Lord of the Mysteries é que todos eles tendem a ser cada vez mais. Eles são influenciados por seres acima deles, né? O Clan, como ele seguiu um caminho para chegar se tornar um pilar, que é o Lorde dos Mistérios, ele sempre vai ter o Digno Celestial na cabeça dele, né? Ele nunca vai ser uma pessoa normal, ele nunca vai deixar de ser um perigo, e inclusive para si mesmo, né? Então é triste, é complicado de ver. E ele, se eu não me engano, ele vai tentar se tornar, que é o que a gente espera, o que eu espero dele, é o filho do caos, né? Que usa o caminho do advogado, e eu não lembro qual que é o outro caminho, né? Enfim, eles têm tudo pra fazer isso dar certo, fazer funcionar. Ajudado e que a carta da demônia não tem encontrado. Estou brincando, mas agora eu falo sério. Prometa-me, Senhor dos Mistérios, que se for impossível me salvar no final. Como em um diário, colocar um ponto final. Essa promessa do Clan é forte, tá? Deixa eu pausar que acho que acabou. Cara, essa promessa do Clan pra ele é muito forte, é muito foda, porque retrata justamente o que ele espera, né? Porque o Roseli, ele terminou selado por si mesmo, né? Porque ele sabe que ele não consegue nem controlar direito o corpo dele mais. Ele tá sendo tomado por um outro ser que vai invadir essa terra, né? Então. E provavelmente causará o apocalipse, né? Tipo, só dele se perder ali, dele aceitar e começar a fazer as coisas, já ia desandar demais o mundo. E se eu não me engano, nesse momento ele tá na sequência 0 já, do caminho do advogado. Que eu não lembro o que aconteceu certinho no final do caminho. Como os caminhos dele, o caminho dele que. Cara, eu sempre esqueço o nome do caminho. Mas é o caminho lá do deus do artesanato, que depois vira o deus das maquinarias e do vapor, né? Ele já existe, então já tem um deus nesse caminho. E o caminho que seria parelho com ele também já tem um deus. Então, ele não tem muita fuga. Ele acaba forçando um outro caminho que não é um caminho parelho. E isso vai causar corrupção, vai causar loucura, que é o caminho do advogado, né? Que ele faz essa escolha pensando bem, analisando depois de ter lido a Ardósia da Blasfêmia, e ele consegue entender que esse caminho, que é o caminho do Imperador Negro, ele consegue criar 8 ou 9, acho que é 9, são 9 mausoléus. É 8 ou 9, eu não lembro certinho. Aí ele consegue fazer o ritual ali, e desde que não destruam todos os mausoléus dele, ele ainda consegue voltar à vida. Então a ideia ali era ele morrer
com a corrupção, com todos os problemas, e renascer de novo ali em um dos mausoléus, que vai ser esse na Ilha Primitiva que está escondida. Os outros 8, com o passar do tempo, foram destruídos, né? Porque as pessoas descobriram e tal. E esse outro estava escondido numa ilha no meio do mar, que é essa ilha primitiva, e ninguém sabia onde ficava. E quando ele descobre que ele passou por todo esse problema, que ele já não, ele acaba renascendo, então eu acredito que na sequência zero já, né? Só que a corrupção era muito forte, e aí já não era uma corrupção que ele esperava do caminho do advogado, né? Era uma corrupção que ele já tinha dentro dele, que era do abismo, que tinha a ver com esse ser aí exterior, né? Que eu não lembro bem se é a deusa mãe da depravação ou se é algum outro ser ali, porque eu não peguei essa informação toda. Que mais que eu ia dizer? É um puta personagem. O Rhodes conseguiu trazer toda aquela essência do personagem do início ao fim. A parte brincalhona, tipo, principalmente ele fazendo piada, que ainda bem que o Clay não achou a carta da demônia, que é ele de mulher na carta, né? É, provavelmente, eu não sei se aquela carta é oficial ou foi feita tipo em A, alguma coisa assim, porque poderia ele normalmente as demônias elas normalmente estão com um decote maior, né? Estão com alguma outra coisa pior. E do jeito que ele era maluco, ele ia fazer ele do jeito certo. Cara, absurdo, absurdo. Pra mim, top 5 personagens da obra, assim, em questão de personalidade, em questão de de o que ele faria se tivesse mais tempo de tela, né? E é um personagem que demonstra muito e consegue trazer esse tipo de simpatia com o clã, que o clã não vem mais ninguém. A deusa também tem essa coisa porque ela também é uma transmigrada, né? Ela também tem a parte de ter vivido uma vida comum antes disso, ter vivido num momento onde não existia Beyonders, ou não existia essas coisas, e você conseguia aproveitar mais uma vida finita com, sei lá, família e amigos e tal. E porque essa é uma vida muito diferente, né? Eles acabam tendo uma vida muito prolongada, onde meio que se perde um pouco essa coisa da mortalidade das pessoas ao redor, né? Ainda mais a deusa que é cruel pra caralho, ela mata uma galera aí. Então eu acho que ele se torna um amigo, entre aspas, né? Porque se vira um pouco coisa, mas pro Clan, com certeza ele é um mentor e um amigo, porque o Clan aprendeu muita coisa lendo os diários dele. Mas ele, pro Clan, o Clan pra ele é uma pessoa normal e agora um talvez salvador, né? Porque eles conversaram e fizeram uma promessa. E se ele acabar saindo ali, com certeza ele vai ficar do lado do Clan. Sem falar que ele ajuda o Clan também numa luta contra o Zaratu, né? Porque o Zaratu ficava invocando a sombra dele, né? Como é que é o nome? Era tipo um fantoche do passado. Eu não lembro o nome agora. Tem um nome específico pra isso. É de madrugada aqui, eu já tô quase dormindo, eu não lembro certinho o nome. Mas tinha um nome pra. Quando eles chegam na sequência 3 do caminho do vidente, que é sábio do passado, sábio, como é que é? Tem outro nome também. Tá, enfim, sábio do passado, vamos dizer assim. E eles têm um poder que eles conseguem trazer até 3 seres, eu acho que depois vai mais, né? Pessoas que eles conhecem, que eles têm afinidade e tal, trazerem uma memória, meio que fosse uma marionete da pessoa do passado. Não tem toda a força da pessoa, mas serve assim. O clã consegue trazer pessoas, tipo sequência 3, sequência 2 e até sequência 1. Então, ele traz a Ariana, que é uma sequência 2 do caminho da deusa da noite eterna. O Clan consegue trazer o Azik. Chega um momento que ele traz, acho que o Azik também. Que ele pega das reservas da memória do passado, né? Ele consegue fazer isso com poder. Ele consegue fazer isso com itens também, é bem roubado. E o Zaratu, por ter sido um grande amigo do Roseli, ele sempre traz o Roseli. Só que o Roseli, se faz isso com uma pessoa viva, a pessoa viva pode assumir, entender que está sendo invocada e ela assumir o controle daquela invocação. Por isso que é muito perigoso você fazer isso com alguém que você não é amigo, né? Com alguém que você não conhece e confia. E quando ele faz isso, que ele sempre fez, ele já fazia isso de forma natural com o Roseli. Só que ele faz isso para lutar contra o Clay. Só que agora o Clay já conhece ele e eles viraram amigo. Então quando ele faz isso, o Roseli assume o corpo por um momento e ataca e mata o Zaratu, né? Fere o Zaratu de uma forma bem grave. Eu não lembro se ele morre exatamente por isso, mas tipo, depois ele morre, né?
E então ele ajuda contra um dos maiores inimigos do clã. E é uma coisa foda assim de ver, né? Eles se ajudam mesmo estando longe, mesmo nunca tendo estado no mesmo lugar de forma presente, eles sempre foram um de grande ajuda pro outro, principalmente o Roselle pro clã. E é isso, eu acho, né? A música conta tudo que você precisa saber sobre o Roselle e a parte de muitas coisas assim você só vai pegar lendo. Para entender não o que o Roselle faz na obra, mas o que ele representa. A ideia dele é muito legal. Ele consegue ser um peso cômico ao mesmo tempo que novas ideias, ao mesmo tempo que novas informações, como eu já falei no vídeo. Ele também remete a novos inimigos. Quando o mundo vai expandir, o mundo de Jujutsu, o mundo de Lord of the Mysteries começa a expandir, que você fala, beleza, a gente está acostumado com sequência média, agora nós estamos falando com sequência alta, agora nós estamos falando com divindades, descobrindo coisas do passado, sempre o primeiro passo é dado a partir dos diários, né? O clã lê alguma coisa que envolve alguém, mas isso aqui é a ordem da eremita. A ordem Aurora não sei o que. Tem não sei o que. E aí todas essas informações que ele vai colocando. Zaratu fez tal coisa. Tem o cuidado com o espectador. E aí o Klein começa a falar que espectador que é. Aí ele começa a entender tudo que acontece, tipo o negócio lá do Adam. O Klein sabe quem é o Adam graças ao Roselle que escreve. Não, ele não diz exatamente o nome do Adam, mas ele fala que é o espectador. E ele fala da Ordem do Crepúsculo, né? Que é a organização dele. Enfim, tem muita coisa assim que ele consegue trazer para a obra, né? Personagem muito incrível. Gostei da música, tá? Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí se você puder para me ajudar. Deixa o like. E é isso. Fui.